Sejam bem-vindos a mais um Andorada Podcast. Porra! O beatbox tá massa. Sejam bem-vindos, galera. Muito bom estar aqui. Estamos com saudade já de gravar, meu Deus do céu. Mesmo. A gente tá com uma plantinha agora aqui de cenário, que lindo. Em breve a gente vai ter quadrinhos aqui também, então tá ficando cada vez mais bonito o nosso cenário. Oh, yes. Né? E a gente não tem nome, então se vocês quiserem dar nome pra ela, coloque nos comentários. Se você estiver vendo no YouTube, senão manda pra gente no Instagram. Gisele é o nome dela. Não, por favor, em nome melhor do que... Nada contra Giseles. Meu Deus. Mas eu acho que não tem cara... Ouvindo, perdão. Giovana Campos, eu amo sua mãe. Eu queria dizer que eu acho que ela não tem cara de Gisele, entendeu? Acho que ela tem um nome mais diferente, assim, tipo... Pode ser. Hortência, sabe? Hortência, ela me lembra alguma... Me passa essa vibe. Entendi. Mas enfim, vamos ao que interessa. A gente decidiu trazer esse tema aqui que você já viu aqui na headline, né? Headline. Tem que parar de fumar. E a gente decidiu trazer porque a gente recebeu essa pergunta na caixinha e a gente falou, cara, é um bom assunto para podcast. Eu falei pro Natan, vamos falar sobre isso? E ele falou, nossa, perfeito esse tema. E a gente decidiu falar sobre isso. E... O tema é, pra você que talvez não tenha lido a headline... Por que nós fotografamos casamentos? Porque nós escolhemos fotografar casamentos. Exato. Tudo começou lá atrás. Pra quem já conhece a história da Mayara, ela vai dar um resuminho aqui bem rápido, beleza? Eu até não gosto que eu fico falando dessa história. Eu adoro essa história dela, mas eu já vi muitas vezes e talvez você já tenha ouvido também, né? Nosso fiel seguidor. Mas nunca é ruim, né? Sempre tem alguém novo pra ouvir. Mas Perfeito. Enfim, eu não vou falar lá desde o começo, né? Mas quando eu entrei na faculdade de fotografia, pra quem não sabe, eu fiz uma faculdade de fotografia. Lá em Barbacena. Lá em Barbacena, Pato Branco. E eu fiz... Quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser fotojornalista, né? Que é a galera que fotografa pra jornais e... Enfim. Fotógrafa de guerra, Sebastião Salgado, essa vibe aí. Sebastião Salgado é mais documental, mas é tipo essa vibe aí, assim. E aí, eu queria muito trabalhar com isso, eu admirava muito, só que eu tinha esse rapazinho aqui, né? E aí, durante a faculdade também, eu fui conhecendo outras áreas da fotografia, isso é uma coisa muito legal, porque a faculdade me trouxe, né? Ela fazia de fotografia publicitária, de gourmet, assim, né, de alimento, de tudo, assim. Sim, de moda, e várias eu não curti tanto, eu acho que não tem tanto a ver comigo, e a que eu mais me conectei na faculdade, quando eu fui fazer meu estágio, no final da faculdade, foi justamente fotografia de casamento, que eu sempre disse que eu não faria, porque não tinha nada a ver com fotojornalismo, eu ficava tipo, não, eu nunca vou fazer fotografia de casamento. Muito brega, né, muito nhenhenhé. E realmente eu achava um absurdo, eu não queria fazer. E aí eu fiz um estágio com um fotógrafo lá de Balneário Camboriú, que me ajudou muito, né, e que me abriu os olhos pra muitas coisas. E aí eu comecei a fotografar casamentos e ensaios, e eu me apaixonei muito por isso. Depois disso, essa pessoinha aqui, que é o meu marido agora, né, na época ele era meu noivo, ele começou a entrar muito na Mayara Luiza Photography na época, né, começou a me ajudar muito indo nos ensaios. Exatamente, o que acontecia é que às vezes ela precisava de mim pra uma coisa ou outra, tinha muita coisa pra carregar, era em um local meio perigosinho. Até fazer do conteúdo também tu me ajudava. Daí eu comecei comecei a levar o celular também, gravar as coisas pra ela, precisava de ajuda pra produzir Reels, que ela já produzia na época também. Então eu tava lá pra ajudar ela com isso. Exato. E aí isso foi muito legal. Porém, só uma coisa, porém não, né, na verdade. E com isso, a gente foi criando um relacionamento com os clientes, porque tipo, Era isso que você ia falar? Não. Não? Posso falar? Pode. É que por ser... É que você deu uma pausa longa, assim, eu pensei, agora ele parou de falar, assim, né? Ele já cansou. Eu tava recalculando. Eu tô começando a serzinha, mas ok. Daí o que aconteceu? A gente, por ser homem, eu acabava fazendo uma conexão com o cara que tava no ensaio. E nessa época também, por causa disso, coincidentemente, a Mai começou a sair um pouco do ensaio feminino, que era uma coisa que ela fazia bastante na época, e ir mais pro casal. Porque, né, as pessoas viam nós dois sempre juntos e viam produção de conteúdo no Instagram. Muito, né? E acho que os caras também se sentiam mais confiantes de falar, tipo, não, vamos fazer um ensaio lá que eu vejo que estão sempre o casal junto, vai ser de boa, pelo menos a gente dá umas risadas. E foi exatamente isso que foi acontecendo. A gente foi praticando e pela prática começou a vir mais gente. E foi funcionando dessa forma. Sim, e daí depois a gente se tornou Andorinha Dourada, então tudo fez sentido. A gente casou, na verdade, né, primeiro. Antes disso, em 2020, a gente casou. E aí,
Por que a gente tá falando tudo isso, né? Porque tudo isso foi uma construção pra gente ter certeza do que a gente queria fazer, né? Pra mim, eu me apaixonei por essa área de fotografia de casamento e de ensaios. E aí depois o Nathan veio junto e ele reforçava muito os propósitos do porquê que a gente fotografava as pessoas que a gente fotografava, porquê que a gente contava histórias de amores, né? Amor, né? Histórias de amores. e isso foi algo que foi reforçando muito no nosso coração, o fotografar casamento. E isso só fortaleceu mais ainda depois que a gente casou, né? E acho que a idade também, era até uma coisa que eu ia falar. Depois que a gente casou... Os nossos 60 anos ajudam. Depois que a gente casou, ainda assim eu não virei parte total da empresa. Tinha casamentos que a Maia ia, que eu tinha outras coisas pra fazer. Às vezes não eram nem coisas tão gigantescas. Era bem raro. Eu sempre arrastava ele junto. Mas não eram todos, porque tinham vezes que ela não ia, que eu não ia com ela, né? Uhum. Porém, acho que também o fato dos nossos amigos estarem casando, por exemplo, a Pri e o Lipe, que foi, né, um casamento ali, o Edu e a Lari, vários casamentos, assim, de pessoas muito próximas da gente, da mesma faixa etária, que iam casando e dá essa energia, assim, esse sentimento gostoso de comunidade também. Exato. E a gente tá pertencendo isso, e não só pertencendo, mas proporcionando o registro disso, sabe? É bem gostoso. Assim, é uma delícia. E eu acho que, pra gente, o principal motivo pra gente fotografar casamentos, além dessa experiência que a gente teve, tipo, eu tive a experiência de poder fotografar outras áreas e realmente me identificar com essa área, além disso, é por a gente acreditar muito que o casamento e a família é uma obra de Deus, sabe? E que realmente foi ele que colocou a mão, né, ali, acreditando ali em Adão e Eva, falando de Adão e Eva, da história deles, de como ele viu como era bom um casal andar junto, como era bom um casal constituir uma família e como ele está nisso, como um plano original dele, né? Com todos os defeitos, é a melhor instituição. Total. E foi a instituição que Deus criou, tá ligado? E defeitos porque somos humanos, defeitos né? porque somos humanos, exatamente. Mas eu quero dizer assim, é um princípio que é dele, a gente acredita nisso e a gente tem... E não só numa forma filosófica, assim, e religiosa realmente, mas só teórica, mas porque a gente vê funcionando ao nosso redor. Total, sabe? acho que Isso impulsiona a gente, porque a gente vê isso funcionando com os nossos amigos, a gente vê isso funcionando na nossa vida e acontecendo com os casais, sabe? Então, é uma coisa maravilhosa, a gente tem esse apego muito grande. E acho também uma coisa que é engraçada, é que a gente estava até conversando outro dia sobre como a nossa fotografia é muito lifestyle. É tipo, fotografia do nosso estilo de vida meio, que a gente registra aquilo, as pessoas que se identificam com a gente, assim, né? E a história da pessoa mesmo, acho que e conectando com isso que você falou, da gente ver as pessoas ao nosso redor e a gente ver como o casamento dessas pessoas são abençoados por Deus e a família também, a gente se encanta muito por conhecer histórias reais de amor, sabe? Sabe aquela história, assim, que você ouve, Total. você fala, mano, isso aqui é uma história de filme, porque, assim... simplesmente histórias incríveis, assim, que a pessoa... Não é à toa que é o nosso slogan, né? Amores reais, histórias incríveis. Exato. A gente realmente acredita muito nisso. Exato. E de casais que a gente viu, um dos casais que a gente fotografou, que foi o Davi e a Vitória, de que eles estavam na mesma maternidade quando eles nasceram e depois de anos eles se encontraram, né? Se no ensino reencontraram, médio. mas eles não sabiam se encontrar no ensino médio. Viraram melhores amigos, descobriram isso, depois eles noivaram e hoje estão casados, sabe? E Nossa, essas histórias de amor, assim, de altos e baixos, de conhecimento, de superar, a pessoa foi morar fora, depois voltou. Assim, a Gabi e o Marcel, total, que a gente adora a história deles. à distância, Nossa, né? altas histórias. Se a gente for pegar, tipo, a história de cada cliente nosso e dos nossos amigos também, que a gente já teve oportunidade de fotografar, fazer ensaio e tudo, a gente fica, cara, que incrível, porque realmente são histórias de pessoas reais, histórias reais com altos e baixos e onde o amor permaneceu e foi o amor que uniu, sabe? E eu acho que isso é muito massa, porque uma característica da humanidade é que a gente sempre se conecta com aquilo que a gente se identifica. Sim. E com as nossas... quando a gente não divide apenas as alegrias, mas as dores. Então, assim, a dificuldade, que é muitas vezes o relacionamento à distância, a diferença de idade, e é isso, momento, aquilo. E eu acho que é um dos momentos, assim, que a gente até vê nos filmes, mas é muito real. Eu tava até pensando esses dias sobre isso, como quando você tem um amigo e você passa por alguma dificuldade com ele, assim, que ele é uma base, um suporte pra você e ele tá ali junto contigo. Isso fundamenta. E como a amizade
cresce, assim, de uma forma, porque a amizade não é só sobre momentos de sorrisos ou momentos de alegria, né? A amizade é justamente essa constância, assim, né? E é sobre isso também a história de amor, né? Que a gente fala também, tipo, que histórias de amor não são só sobre casais, né? As histórias de amor também são sobre famílias, sobre pai e mãe, sobre pai e filhos, né? Pais e filhos, amigos, enfim. Total. E uma coisa que não é pra ser um gatilho de escassez, se você não sabe, gatilho de escassez é tipo assim, uma coisa que faz você comprar na hora, sabe? Tipo, só amanhã, e só amanhã mesmo, no Magazine Luiza. Eu sempre falo Casas Bahia. Tá errado? Tadinho, muito errado. Tadinho. Mas enfim, esse é um gatilho de escassez. Não que eu esteja propositalmente fazendo isso, mas, como eu falei, a gente gosta de fotografia lifestyle. Hoje a gente tá casado recentemente, né? Faz 2 anos só. E a gente tá nessa vibe. Então, assim, talvez daqui a pouco a gente faça crianças e a gente vá só pra vibe de casamento de família. Então, se você quer casar, se apressa aí, gato. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar no mercado. Não, brincadeira. Mas, assim, a gente realmente a gente tem esse apego emocional e a gente trabalha com isso, com fotografia de casamento, porque é uma coisa que a gente tem vivido. Se um dia isso for mudando, a empresa vai tomando rumos diferentes, a gente não tem nada nos prendendo a isso. A gente tem esse apego emocional e essa realização de estar fazendo isso hoje, assim. E é muito gostoso você trabalhar com algo que você acredita e vive aquilo, sabe? E pra gente é muito gostoso, assim, falar sobre isso, é muito gostoso a gente gravar reels engraçadinhos sobre isso, é muito gostoso fotografar isso, porque são coisas que a gente acredita e que a gente vive, sabe? Então é muito mais natural pra gente do que simplesmente é algo que a gente não acredita e que, é só meu trabalho, sabe? Total. Realmente a nossa vida é isso, assim. Até uma coisa que fez a gente crescer um pouco no Instagram, não que crescer entre aspas, né? Porque cresceu em número, mas enfim, não quero falar sobre isso. Não é que eu não quero falar isso, não é o foco do assunto, mas que a gente alcançou muitos novos seguidores, foi um Reels que a gente fez falando, que estourou, que era a gente fazendo uma trend falando sobre ter casado jovem, que as pessoas falam, casa jovem é isso, é aquilo, não vai ter dinheiro, não vai ser feliz, vai brigar muito, é imaturo e tal. E a gente adorou casar novo e a nossa vida tem sido maravilhosa. E, cara, foram quantos? 2 milhões de pessoas? Foram 2 milhões de visualizações e mais de 200 mil curtidas. Então, tipo assim, muitas pessoas se identificam com isso. E o número de gente falando assim, nossa, é verdade, aqui foi a mesma coisa, passei por isso na minha época também, apoio vocês, estamos junto. Sabe? Então, tipo, isso criou também esse senso de pertencimento. E, não era só da galera da nossa bolha, foi, tipo, do Brasil, muita gente, tipo, do Brasil todo, Pará, um monte de lugar diferente. Que a gente nem imagina que a gente consegue alcançar e as pessoas vivendo uma história semelhante com a gente. Então, as dores e as alegrias nos faz a gente se unir, a gente se apegar tanto a esse serviço que a gente presta, assim, né? Sim, e desse propósito que a gente defende, né? Total. Posso falar Pode falar. Eu tava falando antes, daí agora eu falei, por favor, fale. Eu recebi uma newsletter do André Lona, que é um designer que eu gosto bastante. E ele falou essa semana nessa newsletter sobre o propósito e sobre... É um conceito que a gente já conversou outras vezes, né? Até no podcast, que é a junção de uma habilidade sua, o que você fica feliz fazendo e uma necessidade do mundo. Então, assim, é exatamente isso. Tem mais um elemento, mas o que eu aprendi eram esses 3 e eu esqueci o do Lona. Desculpa, Lona. Mas essa é a base, né? E é exatamente isso que a gente faz com a nossa fotografia. A gente vê uma necessidade das pessoas de estar registrando isso com a identidade deles, com a essência do casal, com essa corzinha amareladinha gostosa, sabe? Com as risadas, as gargalhadas, os momentos espontâneos. A gente vê que as pessoas querem isso. A gente gosta de fazer isso, a gente se sente feliz fazendo isso e a gente precisa de dinheiro. Então, assim, perfeito. É uma habilidade que a gente tem, a nossa alegria e uma necessidade, tanto do mundo como uma necessidade nossa. Exato. Total, e esse é o maior motivo da gente fotografar casamento. A gente acredita nisso e é um propósito pra gente falar sobre isso, pregar sobre a palavra do casamento. Total. E é algo que realmente a gente acredita como sendo algo do nosso criador pra gente, né? E a gente vai continuar fotografando casamento por um bom tempo. Não fiquem com medo do Natan, tá bom? Mas é isso, eu acho, né? Nossa, que gostosinho. Foi uma conversa super rápida, mas falamos tudo que a gente tinha pra falar. 15 minutinhos, galerinha. Nossa, esse foi mais curtinho. Meu Deus, isso que dá pra ouvir no café da manhã. Não adianta ficar enchendo linguiça, né? O que importa é falar o que precisa ser falado. E é isso que a gente queria falar pra vocês. E
até o próximo com a Sejam nossa... bem-vindos ao ninho. Com Tchau. novas plantinhas aqui pra vocês. Seja bem-vindo ao ninho também, você, Hortência. Adoro o Natan, cara, porque eu casei muito bem, realmente, assim, porque ele é a pessoa que fala com animais e com plantas, que nem eu. Então, toda vez que ele faz isso, eu fico tipo, cara, eu escolhi muito bem. Não é só com animais, eu falo sozinho e com objetos também. No caso, é um caso de manicômio. Tchau, Beijo. gente.